aproveito para a gente seguir repercutindo esse assunto com Basília Rodrigues, Gustavo Uribe, nossos analistas em Brasília. Agora, Gustavo Uribe, você está voltando de férias, é isso? 70 dias de férias e você volta assim, de repente, do nada aparece, assim, no Live CNN. E senti saudades das duas, tanto de você, Muriel, como de Basília Rodrigues. Eu vou até dar um abraço virtual aqui em Gustavo Uribe. Basília, você sabe que eu te amo muito, mas a gente já se viu até pessoalmente faz pouco tempo, não é mesmo? Então é por isso. Quero... Então muito bem-vindo, Gustavo Uribe. Estava fazendo falta. É difícil a gente admitir isso, mas você sabe que a gente, no fundo, não é mesmo, Basília? A gente sente falta desse homem, sente falta dos comentários ácidos dele, não é? Vou começar com a Basília, deixar o Gustavo Uribe pensando um pouquinho mais ainda para começar com ela, porque a gente está acompanhando já faz muitas e muitas semanas essas discussões em torno de 4 anos de extrateto, prazo indefinido, e agora a gente está vendo que pode cair para 2 anos. Quem que sai ganhando se essa negociação ficar realmente em 2 anos, Basília? Muito bom dia. Oi, tudo bem? Muito bom dia, Muriel. Seja muito bem-vindo, Uribe. A gente já conversou aqui fora das câmeras. Para mim é um sinal de felicidade e boas gargalhadas, bons momentos aqui na CNN Brasil ter você ao meu lado. Bom, o governo eleito está tentando uma estratégia que seus próprios apoiadores não estão entendendo muito bem. Se conectar com o Congresso antigo, esse Congresso que está aí e que não estará em sua maioria com o novo governo. Isso quer dizer o quê? Para alguns aliados de Lula, seria mais adequado que ele tivesse deixado essa história de PEC para 2023, quando de fato estaremos em um governo Lula. Não mexer com as placas tectônicas aí da formação de blocos agora, antecipando até mesmo, Muriel e Uribe, a discussão sobre a eleição da presidência da Câmara e da presidência do Senado. Então, antes mesmo de começar, o governo eleito acabou puxando com essa história de PEC, antecipando muitas discussões, formação de bloco, decisão que Arthur Lira vai ser mesmo reeleito presidente da Câmara. Também Pacheco, que está nessa toada para conseguir o seu segundo mandato. Então, é muito assunto para um governo que ainda nem começou. Tanto é que, ultimamente, a gente fala muito mais de Lula do que de governo de Jair Bolsonaro. Qual é o texto que está sendo costurado por essa articulação? O governo foi lá com uma proposta de 4 anos, quase 200 bilhões de reais para o pagamento do Auxílio Brasil de R$600, também aquele extra de R$150 e toda aquele rosário de medidas prometidas durante a campanha eleitoral e que vocês sabem muito bem, acompanhando a gente aqui na CNN Brasil, são pretendidas pelo governo de Lula e Alckmin. Entregou isso ao Congresso, mas sabe que vai no máximo conseguir tirar metade disso. Então, sempre os seus articuladores falam, vai ser um texto do meio termo. O que significa? Está mais fácil aprovar 2 anos de Auxílio Brasil fora do teto fiscal do que 4 anos. Então, um articulador, um presidente de partido que apoia Lula me disse, se 1 é pouco, 4 é demais, então vamos permitir ou deixar passar a negociação mesmo em torno de 2 anos. 2 anos dos efeitos da PEC em vigor. Além disso, o valor também é muito importante. Se está em 200 bilhões, poderá cair para quanto? Quem é contra o governo, já erguendo a oposição, fala em 80 bilhões. Quem é a favor do governo diz que precisa, no mínimo, de 180 bilhões, mas também o valor, no final, deve ficar aí no meio termo, entre 80 e 180 bilhões de reais. Pode ser qualquer número, né? Entre 80 e 180. É bem grande essa diferença. Joga na Mega Sena. Exatamente. Gustavo Uribe, você viu, né, que você sai de férias, mas as notícias continuam. Quero saber o que você traz pra gente de apuração, de notícia. Agora que tá chegando nessa quinta-feira primaveril já, com tudo acontecendo. Conta pra gente aí o que você traz. Como disse uma personagem de uma novela recente, vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. Inicialmente, bom dia a todos, bom dia Basília, bom dia Muriel, senti saudades de vocês. Voltamos quente nesta quinta-feira. O PT se conscientizou que é melhor ter um passarinho na mão do que 2 voando. E havia a possibilidade da PEC do estouro ir para o ralo. Por isso, o PT agora negocia um meio termo. A Basília Rodrigues trouxe essa diferença de 80 até 180, mas há também alguns que já falam em 150.
150 seria o meio termo, que conseguiria contemplar pelo menos o Bolsa Família em 2 anos. Os 4 anos era uma proposta que foi jogada mais para cima para negociar o que era possível, o que é comum nas negociações partidárias. Muitas vezes a proposta tem um estouro maior do que o pretendido, justamente para se chegar no valor que era esperado. Quando se fala em 150 bilhões, ficaria de fora aqueles 23 bilhões programados para investimento público. Acabaria contemplando apenas o Bolsa Família e um Bolsa Família de 2 anos que daria a possibilidade de o governo federal apresentar um novo arcabouço jurídico para o teto de gastos. Lula já anunciou que vai revogar o teto, mas ele precisa apresentar uma alternativa para que o endividamento público não saia do controle. O que se fala na equipe de transição é uma espécie de meta de endividamento público. É uma proposta que o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a fazer caso Jair Bolsonaro fosse reeleito. Uma meta para ser cumprida para que as contas públicas não saiam do controle. O problema é que nós já vimos essa novela no passado. Nós temos atualmente uma meta de inflação. E ela não foi cumprida no centro, ela chegou ao teto e nós tivemos anos anteriores que ela passou do teto. Então é um pouco precoce esse tipo de negociação, mas o PT terá aí, pelas negociações, pelo menos 2 anos para propor essa mudança. As expectativas não são positivas de votação neste ano. Davi Alcolumbre, que vai ser o relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, já não marcou ainda a data. Nós temos um mês aí, até um pouco menos, porque nós já temos o feriado aí do Natal e o Ano Novo, que acabam encurtando esse processo. Corremos o risco de repetir o que aconteceu em 2021. Em 2021, o orçamento da União não foi aprovado, a LOA, a Lei de Orçamento Anual, dentro do prazo de dezembro. Ficou para março. E qual é o risco dessa proposta? Aqueles que recebem o Bolsa Família em janeiro, fevereiro e março podem ficar com o valor de R$ 400 e não o valor de R$ 600. Então, por isso que Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu ontem com Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, para saber se pode agilizar o processo. Arthur Lira já fez o L antes do que se esperava. Já disse que pode votar a proposta na Câmara dos Deputados, assim como sair do Senado Federal. E Luiz Inácio Lula da Silva fez o L antes do esperado. O L, no caso, de Lira, já apoiando a reeleição do presidente da Câmara dos Deputados. Então, Luiz Inácio Lula da Silva, antes mesmo de assumir o Palácio do Planalto, já se debruçou em apoio ao Bloco do Centrão. Sem dúvida, lembrando, né, que a votação para a Câmara dos Deputados, para o Congresso de modo geral, acontece só em fevereiro, né? E agora a gente já percebe que o PT já está demonstrando esse apoio, já está admitindo esse apoio a Arthur Lira. Claro, bem nesse período, nessa onda toda, não é mesmo, de PEC da transição, PEC do estouro, essa questão de aprovação ou não, e essa expectativa do PT, não só do PT, mas também de aliados, de votar o quanto antes, de aprovar o quanto antes, tirar da frente.